Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Daniel novamente e dessa vez eu quero fazer um vídeo falando um pouco mais sobre callbacks, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico um pouco de callbacks, na verdade eu tirei a dúvida de uma aluna, mas agora eu quero fazer um vídeo com uma didática um pouco diferente, porque eu ainda percebi que tem muitos alunos e alunas com dificuldade nesse assunto. Então fiz um vídeo um pouco diferente, eu não vou colocar a mão em código dessa vez, fiz alguns slides e quero ver se eu consigo clarificar esse assunto para vocês, ok? Então vamos lá, direto no código. Muito bem, então vamos lá. Bom, antes da gente falar, né, de callbacks especificamente, eu quero mostrar para vocês que funções em JavaScript são cidadão de primeira classe, tá? Claramente você percebeu que eu não sei o plural de cidadão, então se você souber, deixa no comentário aí, por favor, tá bom? Mas basicamente, o que isso significa, né? Que uma função é um cidadão de primeira classe. Significa que em JavaScript eu posso encarar funções como qualquer outro objeto, outro valor, tá? Então eu posso colocar uma função, por exemplo, numa variável, eu posso passar uma função como argumento de uma outra função, ok? Então em JavaScript eu posso encarar uma função como qualquer outro objeto, bacana? Como um array, como um outro objeto, como um booleano e por aí vai. Legal, pessoal? Também em JavaScript a gente tem algumas formas de se declarar funções, tá? E basicamente o que eu quero falar para vocês, a primeira forma, digamos assim, que eu consigo declarar uma função é utilizando a declaração de função ou function declaration, ok? Basicamente, como é que eu trabalho, né, com function declaration? Basicamente, eu utilizo aqui a nossa palavra mágica, deixa eu colocar vermelho, a nossa palavra mágica function, coloco o nome da minha função, abro e fecho os parênteses e dentro das chaves, aqui e dentro das chaves, eu tenho o corpo da função, que é o que vai ser executado, tá? Ou seja, vai ser executado quando eu chamar essa função, no caso aqui, minha função, certo? Maravilha. Vou começar bem devagar, bem do básico mesmo, tá, pessoal? Mas vamos lá. Então, aqui eu quero falar também que como em JavaScript, né, funções são cidadãos de primeira classe, eu consigo atribuir funções a variáveis, bacana? E funções invariáveis é o que a gente chama de function expression, ou expressão de função. Como é que funciona? Esse cara, ele vai ser, então, eu vou criar uma constante e a minha função vai ser atribuída a uma constante, a uma variável, tá? Poderia ser const, poderia ser let ou qualquer coisa do tipo, tá? Então, basicamente, isso é uma function expression, quando eu tenho uma variável e eu atribuo a esta variável uma função. Legal? Muito bem. Indo para frente, eu posso ter também funções nomeadas, né, em function expression, porque se a gente for observar nesse slide aqui, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma função anônima, tá? Esta função, ela é anônima, ela não possui nome nenhum. Bacana? Mas eu posso sim ter uma função nomeada, olha lá, uma função nomeada dentro de uma variável, ok? Então, o que armazena, né? O que é armazenado dentro dessa constante chamada minha função? Uma outra função, né? Ou melhor, uma função, né? Então, dentro da minha constante de nome minha função, é armazenado uma função. Bacana? Uma função, simplesmente isso, pessoal. Não é o retorno da função, nada disso. É a própria função. Legal? Muito bem. Indo para frente aqui, bom, aqui é só um exemplo de que eu posso ter o mesmo efeito utilizando a sintaxe de arrow function, né? Então aqui eu tenho a função de seta, tá bom? Aqui é o parênteses, né? Que eu posso passar argumentos ou não. E aqui eu tenho as chaves que vão delimitar o corpo da minha função, ou seja, o código que será executado quando esta minha função for chamada, certo? Maravilha. Indo para frente aqui, eu quero falar que funções recebem argumentos e retornam valores. Bacana? Então vamos lá. Temos aqui uma function expression. Esta function expression recebe um argumento chamado mensagem e esta mensagem, né, ela é utilizada no valor de retorno daqui da minha função, ok? Quando eu estiver trabalhando com, deixa eu mudar a cor, quando eu estiver trabalhando com arrow function ou
funções de seta, digamos assim, e eu tiver apenas um único argumento, os meus parênteses são opcionais, tá? Eu deixei o parênteses aqui para ficar bem didático o que está acontecendo, tá? Mas lembre-se que quando você tiver apenas um único argumento, então é opcional. Se eu tiver dois ou nenhum, os parênteses eles são obrigatórios, tá bom? Maravilha. Então o que está acontecendo aqui? Eu estou criando uma arrow function e atribuindo esta arrow function dentro aqui, deixa eu voltar para vermelho, aqui de minha função, que é uma constante normal, como qualquer outra, tá bom? Muito bem. Indo para frente, aqui eu fiz um exemplo, então vamos lá. Temos uma função dobrar, esta função dobrar recebe um número, que é um argumento. Lembre-se que, como eu tenho apenas um único argumento, os parênteses eles são opcionais, tá? Então, basicamente, o que essa função vai fazer? Ela vai receber um número e vai retornar para quem chamou o número multiplicado por ele mesmo. Bacana? Lembre-se, dobrar armazena a própria função. Legal? Muito bem. Por exemplo, se eu quisesse executar esta função, aumentar um pouco o tamanho da fonte aqui. Se eu quisesse executar essa função, eu deveria, aqui, desse jeito, eu deveria, por exemplo, 5, olha lá, desse jeito, o que eu tenho aqui? Eu estou executando a função, passando o número 5. Então, o valor retornado, né, por essa execução de função seria 25, que é 5 vezes 5, certo? Muito bem. Muito bem, indo para frente aqui. Aqui eu tenho uma função chamada saudar, uma constante que armazena uma arrow function chamada saudar, tá? Esta constante aqui, saudar, ela simplesmente vai ter dentro dela uma variável, uma constante aqui chamada hora atual, que vai receber então a hora do dia, né? A hora que o usuário executar esse código, tá? E aqui eu faço alguma pergunta, né? Se hora atual for menor ou igual a 12, então eu vou retornar uma string chamada bom dia. Se for maior do que 12, né? E menor ou igual a 18, então executa boa tarde. Se não for nenhuma das duas, ou seja, é maior do que 18, né? Então vai mostrar ali boa noite, ou melhor, maior do que 19, né? Porque se for igual a 18, vai retornar boa tarde, tá? Então, esse if aqui, esse return, é basicamente para eu não ter um monte de if else, né? Eu não preciso disso. Se isso daqui for verdade, já retorna o que eu quero retornar. Deixa eu mudar a cor. Se isso daqui for verdade, já retorna aqui a string boa tarde. Se não, mudar a cor de novo, já retorna aqui o boa noite. Tá legal? Muito bem. No próximo slide, o que eu vou fazer? Eu vou transportar, digamos assim, essa constante hora atual para um argumento. Então, vamos lá. Olha lá. Eu simplesmente, né, transportei ali o hora atual, que estava dentro da minha função, e passei aqui como argumento e tudo continua funcionando, tá? Não tem nenhum problema com isso. Bacana? Muito bom. Agora, antes da gente ver os callbacks propriamente dito, né, eu quero que você reflita um pouco nos códigos que eu vou mostrar para vocês, tá? Então, olha lá, eu tenho aqui uma função, deixa eu mudar para vermelho, eu tenho uma função, ou melhor, uma function declaration, tá? Chamada criar pessoa. Legal? Esta função recebe um argumento chamado nome, e vai me retornar um objeto com uma propriedade nome, tá bom? E o valor desta propriedade será o valor que vier passado por argumento. Bacana? Muito bem. Galera, o que vai ser armazenado dentro, aqui ó, dentro de pessoa, dentro da constante pessoa? 5 segundos. E aí, refletiu sobre o assunto? O que vai ser armazenado dentro da constante pessoa? Se você respondeu que vai ser armazenado a própria função, meus parabéns. É isso mesmo, tá? Pessoa, nesse caso, este pessoa daqui, não vai armazenar este objeto. O que ele vai armazenar, de fato, é a própria função criar pessoa. Olha lá.
tá? Este cara vem para cá. Bacana? Mais um exemplo. E agora, o que que vai ser executado? Ou melhor, o que que vai ser armazenado dentro de pessoa, dentro dessa constante pessoa aqui, tá? Então, pausa o vídeo, reflita um pouquinho. E aí, se você respondeu que o valor que vai ficar armazenado dentro da constante pessoa será o objeto contendo uma propriedade e a propriedade nome, né? Meus parabéns, você está certo. Por quê? Porque aqui, neste pequeno pedaço de código aqui, eu executei a função passando um argumento, que é uma string, Daniel. Esta string Daniel veio parar no meu argumento nome e eu retornei um objeto contendo uma propriedade nome e o seu valor Daniel. Por quê? Porque eu executei a função. Então, o valor que será retornado por criar pessoa será armazenado dentro da minha constante pessoa, tá? Quando eu executo uma função, o valor retornado, olha só, o valor retornado será devolvido para quem chamou, no caso, pessoa. Aqui, certo? Muito bem, no próximo slide eu deixei os dois códigos aqui para você perceber a diferença. Então, no segundo caso eu executei a função e no primeiro caso eu simplesmente atribuí, tá? Eu fiz a atribuição const pessoa é igual criar pessoa, e criar pessoa é simplesmente uma função. Então, logo, pessoa é simplesmente uma função. No segundo exemplo, eu atribuí o valor retornado por criar pessoa para esta constante chamada pessoa, tá? Então, esta é uma diferença muito importante da gente perceber. Legal, pessoal? Mais um exemplo. Aqui eu tenho uma função criar pessoa, recebe um argumento nome, recebe um argumento nome e retorna um objeto. O que eu tenho aqui, pessoal? Dentro de pessoa, o que eu tenho? Eu tenho uma função ou tenho um objeto? Eu tenho uma função. Então, se pessoa é uma função, eu posso fazer exatamente isso aqui. Eu posso executar a função pessoa, que é a mesma que criar pessoa, certo? É a mesmíssima função, porque elas apontam para a mesma função, né? Tanto pessoa quanto criar pessoa é exatamente isso aqui. Então, eu executei pessoa passando Daniel, e o que foi retornado dentro de Daniel é um objeto contendo uma propriedade nome e o valor string Daniel. Legal? Mais um exemplo. Agora eu coloquei uma linha a mais aqui. Coloquei Cíntia igual criar pessoa, passando aqui uma string Cíntia. Mesma coisa, pessoal. Criar pessoa continua sendo uma função. Então, o que vai ser retornado aqui dentro de Cíntia é o mesmo objeto aqui, certo? Um objeto contendo uma propriedade nome e o valor Cíntia. Legal? Então, se alguma coisa não ficou claro aqui, pessoal, pausa o vídeo, reflita um pouco, reflita o que eu estou falando e o código, especialmente o código, dê uma olhada, vê o que está acontecendo por baixo dos panos, tá? Que isso daqui tem que ficar muito claro para a gente entender os callbacks. Legal? Muito bem. Indo para frente, aqui eu simplesmente criei uma função, uma constante, né, criar pessoa, que armazena também uma function, só que agora é uma arrow function, basicamente é a única diferença, tá? Também continua recebendo um argumento chamado nome e também continua retornando um objeto contendo uma propriedade nome. Bacana? Temos então uma função criar pessoa e esta função está sendo executada duas vezes, né? Aqui passando uma string Daniel, aqui passando uma string Cíntia, e cada um desses objetos, né, vai ser armazenado aqui na sua respectiva constante. Legal? Bacana. Aqui então, pessoal, eu tenho uma arrow function, né, que retorna um objeto. Eu poderia escrever esta mesma função daqui de outra forma. Poderia escrever com uma única linha, tá? O único detalhe é que quando eu preciso retornar um objeto, que é o que eu estou fazendo aqui, eu preciso desses parênteses aqui envolvendo esse objeto.
tá? Porque se eu omito esses parênteses, o interpretador do JavaScript vai imaginar que estas chaves, as chaves representam, né, o início e o fim do corpo da função, tá? Na verdade, essas chaves representam o objeto, né? Ela é o objeto literal, tá? Então, como eu quero retornar um objeto literal, sempre você vai precisar envolver aqui nos parênteses aqui. Bacana? Mas é o mesmo código que esse daqui, tá? Que esse slide anterior. Olha lá. Legal, pessoal? Só uma forma mais enxuta de ter o mesmo efeito. Legal? Muito bem. Voltando para o nosso exemplo aqui do saudar. Então, esse código é exatamente o mesmo código que eu já tinha mostrado anteriormente. Temos, deixa eu mudar a cor, temos uma constante hora atual e dependendo do valor de hora atual, eu vou retornar uma string diferente, ou um bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Legal? Então, saudar, aqui, saudar é a própria função. Bacana? E aí, repara só aqui, pessoal. Essa talvez seja a parte mais importante aqui deste vídeo, tá? O que eu fiz aqui, galera? Muita atenção. Eu criei uma constante chamada aqui responder, que armazena uma função que recebe um parâmetro chamado saudação e simplesmente dá um console log em saudação. Legal? Muito bom. Eu não estou executando esta função em lugar nenhum. Responder não está sendo executado em lugar nenhum aqui dentro, né? Aqui dentro da minha função saudar, tá? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou executar esta função passando essas strings, passando bom dia, boa tarde ou boa noite, tá? Então, vamos lá. Próximo slide, olha só. Tenho uma função chamada responder e estou executando responder aqui e responder aqui, dependendo, né, dependendo da hora atual, certo? E por que eu estou dando return, pessoal? Simplesmente para sair fora dessa função saudar, tá? Se a hora atual for 10, por exemplo, esta expressão será avaliada como true e ele vai, com o return, vai sair da função e não vai mais executar as linhas de baixo, tá? Não vai mais executar nem essa linha daqui e nem essa linha daqui, por conta do return, tá? Porque se não fosse esse return, se a minha hora atual for 10, 10 é menor do que 12? É. Então ele vai executar, responder e vai mostrar bom dia aqui. Repara, este bom dia, deixa eu mudar a cor aqui para green, este bom dia daqui está sendo passado para cá, certo? Deixa eu limpar esta bagunça que eu fiz e começar de novo. Então, repara, esta string bom dia está sendo passada para cá. Legal? Então, se eu não tivesse essas palavras no return, o que iria acontecer? 10 é menor do que 12, 10 é menor do que 18 e por aí vai, né? Então, tudo seria mostrado no console, digamos assim. Se fosse 10 horas da manhã, iria mostrar bom dia, boa tarde e boa noite também. Não é isso que a gente quer. Por isso eu utilizei return. Bacana? Indo para frente, o que eu tenho aqui agora, uma rápida, apenas um parâmetro a mais, tá? Nome. Coloquei nome aqui. Executei agora a função saudar, passando o Daniel. Este Daniel, dentro da minha função saudar, vai virar nome. E este nome está sendo usado aqui no console. Ou seja, no fim das contas, saudar Daniel vai mostrar no console bom dia Daniel, boa tarde Daniel ou boa noite Daniel, dependendo da hora aí do dia, certo? Maravilha, até aqui sem grandes problemas. O mais importante aqui é perceber é isso aqui, ó. Eu estou chamando uma função responder que está criada dentro da minha função saudar. E esta string daqui, esta string bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, vem parar, deixa eu mudar a cor de novo, vem parar aqui, certo? No argumento saudação que é usado dentro do meu console, tá bom? Reflita sobre isso, se não ficou claro, isso é muito importante a gente perceber, tá? Próximo slide. O que eu fiz aqui, na verdade,
eu simplesmente comentei esta linha, não temos mais a função responder, tá? Criei uma função aqui fora chamada responder callback, não estou executando essa função em lugar nenhum, e se eu rodasse esse código em qualquer lugar, eu iria ganhar um erro. Por quê? Porque eu comentei responder e esse responder daqui não existe, é undefined. Como é que eu vou executar uma função que é undefined? Não existe, eu vou ganhar um erro no console, certo? Então, para resolver isso, pessoal, se eu estou criando uma função chamada responder callback aqui, repara que é o mesmo código que eu tenho aqui, ó. Saudação, console log, saudação, nome. É exatamente igual isso aqui, certo? Então, se eu tenho uma função aqui fora chamada responder callback, o que eu posso fazer? Eu posso passar essa função para a minha função saudar, certo? A minha função saudar agora recebe dois parâmetros, um argumento, ou melhor, desculpe, uma string e uma função. Eu estou passando uma função. Repara, responder callback é uma função, certo? Armazena simplesmente uma função. Então, se na minha função saudar eu estou passando uma string e uma função, significa que na criação aqui da função eu preciso responder, né? Eu preciso receber essa função. Olha só, vou voltar um slide, voltei um slide. Aqui eu passo dois argumentos ou dois parâmetros. Se eu passo dois parâmetros aqui, eu preciso ter dois parâmetros aqui. Ou seja, indo para frente, agora eu tenho aqui responder. Quem que vai ser responder? O que está sendo armazenado dentro de responder, pessoal? Esta função. Olha lá, é a mesma função. Era a mesma função que eu tinha antes, ó. Tá aqui. O único detalhe é que eu não estou criando uma constante interna aqui na minha função saudar, mas estou passando por argumento. E aqui dentro, ela chama responder também, dá na mesma. Ou seja, esse responder e este vão funcionar normalmente. Legal? Então, se não ficou claro, de novo, reflita um pouquinho sobre esse código, é importante você entender isso, tá? Muito bem, indo para frente, aqui basicamente o que eu fiz, simplesmente mudei o nome aqui, certo? Deixa eu dar um Ctrl Z, aqui onde eu tinha CB, ou desculpe, onde eu tinha responder, agora eu tenho CB, CB e CB. Aqui, esse nome tanto faz, tá? Porque aqui dentro da minha função saudar, esta função responder callback se chama CB. E aí eu executo a CB normalmente, como eu executaria qualquer função. Poderia chamar de abacaxi, olha lá, poderia chamar abacaxi desde que, né, eu execute abacaxi. Mas é óbvio que a gente não vai querer abacaxi no nosso código, então eu vou deixar aqui CB, porque todas as vezes que eu precisar executar essa função que foi passada por argumento, que foi passada por parâmetro, eu executo a função normalmente, certo? Muito bom. E galera, esta função que foi passada por parâmetro recebe um argumento, certo? Chamado saudação. Aqui eu estou simplesmente mostrando no console log. Bacana? Aqui eu só esqueci de passar o nome, eu deveria passar o nome aqui também, tá? Porque se essa função de callback espera receber, olha lá, ela utiliza aqui o nome, esse nome eu não estou passando em lugar nenhum, tá? Então, não se preocupe com esse nome daqui, se preocupe apenas com saudação, tá? Então, se essa função recebe aqui saudação, ela precisa, ela tá sendo enviada para cá, ó, exatamente como eu tinha antes, pessoal. Né? Se você olhar para esse código comentado, é exatamente a mesma coisa, tá? A não ser o nome da função, que agora é CB. Mas se eu colocasse aqui const CB igual a este código daqui, é exatamente a mesma coisa, tá, pessoal? Exatamente igual. Bacana? Então, indo para frente, o que eu tenho aqui agora, só para demonstrar que eu comentei um código responder callback e estou passando exatamente a mesma função, só que agora de maneira anônima, tá? Estou passando uma função anônima como parâmetro para minha função saudar
E esta função anônima que está marcada em vermelho está sendo armazenado aqui dentro de CB. E aí eu executo o CB normalmente, tá? De novo, não se preocupe com esse nome, que esse nome vai gerar um erro se a gente testar de verdade, a não ser que eu passe o nome aqui, né? E aí eu vou passar o nome aqui, esse mesmo nome que eu estou recebendo aqui, tá bom? Mas o mais importante perceber agora é que eu estou recebendo uma função por parâmetro, executando esta função por parâmetro, né? Eu estou executando essa função que foi recebida por parâmetro e passo um valor para essa função, e este valor é exatamente, olha só, é exatamente este valor aqui, saudação no caso, tá? Mais um exemplo. Basicamente o que eu fiz aqui foi, ao invés de ter console log, eu posso ter alert, dá na mesma, tá? Então a minha função aqui pode executar várias coisas, certo? E aí eu posso ter também, por exemplo, uma manipulação de DOM. Pego um elemento lá no DOM que tem um ID output e coloco ali uma string, tá? Aqui também esse parênteses aqui está errado, tá? Não se preocupe com ele. Basicamente o que eu estou fazendo aqui é atribuindo uma string no text content, certo? E utiliza este saudação, deixa eu mudar a cor, este saudação daqui é exatamente este saudação daqui, que foi passado aqui, aqui e aqui. Bacana? E de novo, né, pessoal? Se você for olhar este código, esta função daqui, no caso agora está como manipulação de DOM, mas se eu olhar para esta função que foi passada por parâmetro, esta função é exatamente a mesma que essa que estava aqui dentro, né, interna na minha função saudar. O código é exatamente o mesmo. Legal, pessoal? Bom, então é isso. Espero que tenha ficado claro essa questão das funções de callback, ou seja, as funções que são passadas por parâmetro são executadas dentro desta função, de uma função maior, digamos assim, e esta função passa parâmetros para quem chamou, né? Espero que tenha ficado claro isso. Se não ficou claro, eu peço que volte desde o começo, quando eu passei string, passei número, ou seja, fui bem do comecinho mesmo, no começo desse vídeo, né? Fui passo a passo. Aonde não ficar muito claro, pause o vídeo, reflita um pouquinho, tá? Olhe o código, se quiser executar no Chrome, executa no Chrome, se quiser executar no Node, executa no Node, tá? Mas faça esse exercício, essa reflexão, porque é extremamente importante para você entender esse conceito de callbacks, tá bom? É isso aí, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Ah, e se ainda tem dúvida, pessoal, não esquece de deixar um comentário dizendo, olha, realmente eu consegui entender callback, ou já conhecia callback, ou não ajudou nada, só piorou a situação. Deixa um comentário aí, me dá o feedback de vocês, tá? É muito importante para mim saber se o que eu estou fazendo está ajudando ou não, ou como eu posso melhorar, tá bom? Isso é muito importante para mim, legal, pessoal? Então, se puder deixar o comentário dizendo se foi bom ou não, ou aonde eu posso melhorar, vou ficar muito agradecido. Bacana? É isso aí, agora sim, um grande abraço e até o próximo vídeo.